Opa, Paula. Tentei, Paula. Vamos ver se vai dar certo agora. E agora? Agora eu tô te vendo, cara. Beleza. Beleza? Você só precisa deixar seu celular na horizontal, na vertical. Agora fechou. E aí, como é que tá? É, Paulo, faz tempo que a gente não se vê, né? Pessoalmente, né? Foi quando que você veio aqui em São Paulo fazer o curso? Foi. Ai, boa pergunta, hein? Tinha acabado de arrancar o dedo fora. Foi, eu acho que agosto do ano passado, né? Mais ou menos. Foi verdade, você tinha feito aquele corte lá no dedo lá, você é louco, mano. Você é Mais ou louco. menos setembro do ano passado, acredito. É, ossos do ofício. Posso do ofício. Dizem que é a profissão entrando, né? Galera, esse aí é meu amigo Paulo, tá? Como muitos outros alunos, a gente acaba se tornando uma família, né? O Emanuel Araújo, eu conheci ele em Fortaleza, é um amigão mesmo, né? Vários outros, né, cara? Não dá nem para citar assim nomes, porque vai faltar muitos, porque tem muitos amigos. E o Paulo é um cara que, poxa, foi bacana, porque ele entrou em contato comigo a princípio para a gente conversar sobre materiais, né? Ele estava tendo alguns problemas de bolhas, né, Paulo? Principalmente de bolha, né? Estava tendo alguns problemas e a gente foi batendo papo. Ah, o Paulo ele é do Espírito Santo, tá? Só não lembro o nome da cidade, Paulo. Cariacica. É grande vitória aqui, né? Pertinho. Tudo interligado aqui. Legal, né? Um profissional aí ímpar, né? A gente vê que do jeito que ele veio aqui fazer o curso, os trabalhos dele hoje, isso é louco. É uma evolução assim muito significativa, assim. Só quem tem força de vontade mesmo para estar evoluindo assim. Meus parabéns, Paulo. Obrigado, obrigado. Não é Muito. papo furado não, mas bom, você sabe, você tem um reconhecimento dos seus clientes, né? É, graças a Deus melhorou bastante, viu? Melhorou bastante depois que a gente entrou em contato. O curso aí abriu muito a mente, principalmente aquela questão, acho que o principal é aquela questão que você falou. Muita gente encara a Flex como praticamente como se fosse uma perereca com grampo, né? Não se preocupa com fazer uma Flex como se fosse uma estrutura mesmo, com nicho, com grampo de ação, grampo de oposição. Principalmente isso melhorou bastante. Só. Exato. Exatamente, é aquilo que eu sempre falei, principalmente na live de planejamento, né? Quem não assistiu, entra lá no meu Instagram, tá lá. É um assunto que nós falamos como planejamento. As próteses termoplásticas, elas são próteses parciais removíveis com materiais injetados, né? Aí tem diversas marcas, nomes no mercado, né? Tipos de materiais. Mas vamos lá. O Paulo entrou em contato comigo, veio fazer o curso aqui comigo, né? E a maior queixa dele mesmo era as bolhas, porque de fato bolha quando você não consegue recuperar, né? Com aquela que não dá para passar, acaba sendo uma falha na fundição, né? Você está no final do trabalho da bendita da bolha, mano. E as pessoas me perguntam muito sobre consertos. Ah, consertar bolha. Poxa, existe algumas técnicas, a gente até vai fazer uma live futuramente para falar sobre consertos, mas eu vejo o conserto como você comprar um carro zero e já vir com funilaria e pintura. Eu não acho isso legal para o paciente, eu não acho isso honesto, né? Então o foco é fazer um trabalho que não dê bolha, né? E você quer contar um pouco, Paulo, do que acontecia aí, qual foi o nosso primeiro contato, né? O que você viu a princípio, né? Né? Sei lá, se você quiser falar um pouquinho. Então, na verdade, eu acho que a primeira coisa que eu tinha te perguntado na época mesmo era sobre a questão até do conserto de bolha, né? Como tava dando, eu tinha realmente problema grande de bolhas. Aí você até usou essa expressão, essa analogia que eu achei muito interessante. E às vezes é pior ainda, né? Porque
o paciente ele chega numa clínica odontológica, apresenta lá para ele a PPR de metal e apresenta a termoplástica, né? E normalmente a termoplástica ela vamos colocar aí, talvez uns 50%, 60% mais cara, né? Aí o paciente vai lá, paga o valor e chega com um remendozinho. Assim, eu vou ser sincero, tem gente que talvez consiga. Tem um camarada no YouTube, acho que até o Flávio, o nome dele, muito bom profissional, ele até ensina lá a fazer com. Eu nunca consegui consertar uma bolha, sendo bem honesto, eu nunca consegui. O Flávio é um cara gente boa, cara. Eu conversei com ele, ele está em Alagoas, né? É daquela região Nordeste ali, não sei exatamente o estado, não. Ele Mas era eu, de sinceramente, nunca consegui consertar. Ele foi para Alagoas. Ele domina o concerto? Então, eu já vi alguns vídeos, na época, antes de entrar em contato com você, eu vi alguns vídeos, ele é muito bom profissional, eu sinceramente não vi o resultado final na mão para falar, né? Eu, Sim, pessoalmente, não consegui até hoje fazer um conserto de bolha. Pelo menos legal. não algo que ficasse satisfatório. Tem gente que fala que faz com ferro de solda, fala, né, com ranal, eu particularmente não consegui. E é mais ou menos isso que você falou, por exemplo, você chega na concessionária, o cara te apresenta lá, não entendo muito de carro, mas o cara apresenta lá um Golzinho e um Corolla. O Gol é um carro ótimo, cara. Vai te levar para tudo que é lugar, né? Mas você pagou por um Corolla e chega o Corolla lá com a funilaria feita, né? É basicamente a mesma coisa. O PPR de metal vai resolver o problema do paciente. Mas o paciente pagou mais caro, né? Pagou mais Exato. caro. Então, o que você fala é fundamental. Atacar a origem ali do problema, né? Atacar a origem do problema, não deixar da bolha. Você é hipócrita dizer que 100% sai sem bolha. Mas se antes era uma porcentagem de 50% que saía, hoje uma porcentagem de 3, 4, 5%, é uma evolução gigantesca. Eu, Você tem eu, que eu, repetir 2, 3% dos trabalhos, é algo normal, né? Não é nada anormal, né? eu digo que se você tem uma porcentagem de algum problema ocorrido na prótese de 5%, eu vejo como uma forma aceitável, porque você fez 100 próteses e 5 você teve que, talvez, né, repetir por algum erro seu, ou talvez repetir por um planejamento inicial lá na cadeira do dentista. Isso é uma situação, na minha visão. Algumas pessoas podem não concordar, mas eu não entro em questão. Eu julgo ser normal, mas muita bolha não dá. Então, aí quando o Paulo entrou em contato comigo, galera. Ah, teve um comentário aqui, deixa eu até voltar, eu vi, mas eu falei, depois eu vou. Ó, o Antunes comentou assim, Paulo. Parece que mesmo fazendo esse conserto, dá defeito depois. De fato, Antunes, porque o que, que acontece? Para você ter uma união entre o mesmo material ali na fusão, você precisa estar trabalhando com a segunda injeção, ela tem que estar com uma temperatura mais alta. E esse conserto, às vezes, não é feito numa temperatura mais alta do que a inicial, tá? Então, nesse conserto, Antunes, acaba ocasionando infiltrações de fluidos bucais e não fica legal, tá? E não fica legal. E a primeira situação que o Paulo falou para mim de bolhas, eu falei, Paulo, vamos por etapas, né? Primeiro vamos estar resolvendo a questão de splu, né? Vamos estar mexendo nos splus, porque geralmente essas bolhas ocorrem na direção do splu, não é, Paulo? É, principalmente, né? Principalmente. Ali quando você tem um trabalho, por exemplo, uma classe 1 de Kennedy, extremidade livre dos dois lados, aquele rebordo alto, e você coloca o splu no meio da barra, pode ter certeza que é ali da bolha. Então o primeiro passo foi estar resolvendo a questão do splu. E quando você fez isso, Paulo, você não resolveu 100%, né? Eu lembro da nossa luta aí. Então, o Sprue ajudou muito, né? O Sprue vindo por baixo da prótese ajudou muito, porque normalmente aquela bolha gigante ali, que é aquela que normalmente a gente tenta consertar, né? Aquela bolha gigante que está ali na cabeça do Sprue, que vai até praticamente lá o dente, aquela ali, já com o Sprue no lugar certo, a gente resolve o problema. Agora, assim, o que me ajudou muito a resolver o problema foi a questão de temperatura. Acho que foi o que mais pegava aqui para mim é a questão de temperatura, né?
você dá uma diretriz aí pro laboratório, né? 240 graus, 18 minutos. Mas a máquina, a minha máquina aqui é diferente da sua, que é diferente da de todo mundo, né? A questão da temperatura foi assim, o que mais ajudou a resolver o problema foi a temperatura, sabe? O Sprue ajudou muito, né? A primeira solução foi o Sprue. Mas a questão da temperatura, acho que era o que mais pegava aqui. Temperatura errada. Inclusive, galera, esse detalhe que o Paulo falou da temperatura é muito importante, tá? A gente passa para vocês a fusão do material, né, que vem no laudo para gente, e tem lá a fusão de, vamos dar um exemplo, vai, de 5 a 15 graus. Então você tem que fazer a fusão do material dentro desse parâmetro. Mas o mais negativo que nós temos no mercado hoje são as injetoras que não batem com a temperatura, tá? Ela está marcando ali no visor dela, vamos supor, 230 graus. Aí você põe o termômetro, esses termômetros, né, de industriais, não vai bater, tá? Tem que ser um termômetro específico, já alinhado com a placa. E muitas dessas injetoras não têm placa. Elas têm um controlador ali de temperatura, mas não tem uma placa que faz a medição, tá? E eu conheço somente uma máquina no mercado que tem isso, tá? Infelizmente é um pouquinho elevada, mas tem um porquê também, o valor dela, mas é uma máquina muito boa. Não vou fazer propaganda aqui de máquinas. Quem quiser indicações, depois pode me chamar no privado, eu não tenho por que não falar, se vai funcionar, tá? Vai ajudar as pessoas. Então, o que acontece? Porque a minha poliamida, o mesmo potinho, tá? Eu faço a injeção em uma injetora, fica de uma cor. E do mesmo potinho, em uma outra injetora, fica de uma outra cor. Eu tenho um cliente que ele fez uma mudança de máquina. Ele tinha uma máquina manual. E ele comprou uma máquina pneumática. E o Val é um grande amigo meu, tá, também. E ele falou, Thiago, que loucura, o mesmo pote com cores diferentes. Eu falei, isso é temperatura, cara. E tem alguns materiais que ocorrem isso. Uns dão bolhas, outros dão falhas, outros mudam a tonalidade de cor e outros materiais ficam frágeis ao ponto de ficar quebradiços, tá? Então, cada material tem o seu calcanhar de Aquiles, cada material tem a sua fraqueza. Por isso que a temperatura precisa ser precisa. Aí o Paulo comprou, quem veio aqui, né, Paulo? Fez o curso, tinha uma máquina aqui usada, mas de boa qualidade. Nós fizemos as peças aqui no curso, tudo ok, sem bolha. Ele chegou lá no estado dele, fez a instalação da fiação, fez tudo igual. O que aconteceu, Paulão? Bolha. Deu bolha. Né? Mesma máquina, mesmo material, mesmo protocolo de trabalho, galera. Aí, onde que vem o X a questão? Será que a energia dele está aí na mesma potência do 220 que a minha aqui? Aí é onde, para você ver como é um assunto que puxa até eletricista, cara. Por incrível que pareça, tá? E aí, aos poucos, não podemos esquecer também da ajuda do nosso amigo Thiago Tobias, né, Paulo? O Thiago é sensacional. O Thiago é um cara sensacional. E é a mesma coisa que, por exemplo, eu queimo a Noritake aqui a 900 graus. E aí, se você for olhar a diretriz que a Noritake dá lá, é 930. Se eu queimar 930, sai tudo redondo aqui. Então, cada máquina, cada energia, é uma coisa muito complexa mesmo, né? A dica que eu dou aqui, que eu consegui resolver, você e o Thiago principalmente aí me ajudando, baixar 5 graus, né? Você dá uma diretriz aí de 240, baixa para 235, deu bolha de novo, baixa 230. E, ó, a minha manual aqui, eu tenho a automática e a manual. A minha manual hoje eu injeto seu material a 220.
Aí, São 20 graus a menos do que está informando lá. Hoje eu não tenho bolha nem a manual mais, ajuste de temperatura. Então, cada um não tem como dizer exatamente qual temperatura teria que ser exatamente. Você dá uma diretriz, mas agora cada um com a sua máquina aí. Mas assim, dá certo, cara. É possível. É bem possível. O Rui tá mandando o contato dele, fazendo propaganda dele aí, ó, Rui das Lixas. Sensacional a lixa do Rui, viu? deixa eu ver aqui o Rui. Cara, Ô, Rui, lixa top, hein, Rui? o Rui, Espetáculo. o Rui das Lixas. O Rui das Lixas é um senhor que eu já falei para ele, eu não tenho vergonha de falar, não, é admirável, cara. Esse cara chega aqui, a energia que esse senhor tem, aí, isso é louco. Parece ser mais novo do que eu. É espetacular. Abraço, Rui. Eu uso muito já usei as lixas do Rui, muito boa, mas a pasta UAU dele, para mim, não tem nada igual, né? A pasta UAU do Rui das lixas é louco. As lixas dele excelentes também, né? Não Quem sei se tiver a oportunidade. internet é a sua aí, mas tá rodando pra mim. Ah, acho que deve ser a sua. Mas vamos lá. Rui, deixa seu contato aí, Rui. Tá? O número do seu WhatsApp aí para a galera que tiver interesse nas suas lixas. Aí a Flávia usa também as lixas do Rui, né? Mas então, galera, é isso, tá? Posicionamento de explu. Vou falar um pouquinho aqui. Você está me escutando, Paulo? Agora sim, agora voltou. Tô escutando. Então, vamos falar um pouquinho, galera, do posicionamento de explu, tá? O posicionamento de explu, ele nunca deve ser direcionada no meio. Deixa eu pegar uma foto aqui, ó. Eu nunca posso direcionar o meu explu aqui no meio da barra, tá? Eu sempre tenho que vir com a conexão por baixo. Quando a gente fala que é a conexão por baixo, é nessa região, galera, tá? Aqui, ó. Como se a escultura tivesse uma extensão um pouquinho mais para baixo, você unisse o explu aqui. E nessa entrada, você precisa fazer um chanfrado, você precisa dar uma amassadinha no explu. É um exemplo que eu uso no curso, né? O exemplo da mangueira. Você abre a água da mangueira, a água sai assim, ó. Velocidade. Quando você coloca um pouquinho o dedo, ela já esguincha, vai mais forte. Mas se você colocar o dedo por completo, você vai fazer com que a água pare. Então você tem que chegar nesse meio termo, na metade, para que o material entre com velocidade, tá? Esse é o X da questão do explu. Não coloque um explu. Inclusive hoje teve um rapaz em um grupo do WhatsApp de prótese flexível, ele perguntou assim, como consertar uma baita bolha, Paulo? Aquilo ali dá vontade de chorar, cara, porque, meu, acaba com você, acaba com o seu dia, dá desânimo, dá vontade de parar com o trabalho, você fala, pô, gastei com máquina, curso, material, e não vai. Aí eu mandei para ele, falei assim, ó, assiste a nossa live lá. Então, eu não sei nem se ele está aqui. Então, o foco principal, explu, primeiro passo, automaticamente vai reduzir. Se você colocar no meio da barra e partir para cá, vai reduzir. O Paulo é prova disso, tá? Continuou dando as bolhas, você vai fazer o seguinte: dominar o seu equipamento, tá? Porque alguns equipamentos usam o controlador X marca, já não tem a mesma precisão de outro controlador. E a maioria das máquinas, eu diria que 95%, não tem uma placa, que é necessário ter essa placa para dominar a temperatura. Tá? Fazer com que a maioria das máquinas elas oscilam 10 graus para cima, 10 graus para baixo. Uma máquina com placa, e às vezes não está nem real a temperatura. Ela oscila 1 a 2 graus para cima, 1 a 2 graus para baixo. E a placa vai dominar, vai fazer com que através da programação se mantenha. Tá? É a temperatura. E depois a questão da energia também, né? Da voltagem que está chegando ali na sua tomada, que às vezes é 220, quanto que está chegando? Isso daí um eletricista tem um aparelho, ele consegue medir isso para você. A sua, no caso, Paulo, deve estar chegando um pouquinho acima, porque está esquentando a mais. Você está tendo que reduzir.
provavelmente. É tudo aqui, né? Todos os equipamentos aqui eu estou tendo que reduzir, é a questão de energia. Uma dica boa aí é tentar diminuir 5 graus por vez, né? 5 graus por injeção. Se vê que melhorou, mantém o padrão dos 5 graus. Ó, Galera, sendo bem honesto, ainda, eu consigo um resultado ainda de questão de cor melhor na injeção, na injetora manual, que é a que eu tenho mais tempo, do que na automática, que é a que eu peguei com você faz pouco tempo. Por conta do domínio mesmo. Então, sim. a questão de você conseguir achar a temperatura correta é o ideal aí. Acho que é a principal questão aí para acabar com bolhas, né? A temperatura correta. Baixa 5 graus por vez. Não vai falhar a peça com 5 graus a menos, né? Se baixar 10, 15, corre risco, mas de 5 em 5 não vai falhar a peça. É um bom teste para se começar. E o Paulo me falou uma situação que eu achei tão curioso, porque tudo é culpa das flex, né? Flex não presta. Tem muita gente falando que flex não presta e não sabe nem o que é uma PPR, um planejamento de uma PPR. Então, para a pessoa falar que flex não presta, desculpe o desabafo. Estuda em PPR, tá? Estuda em PPR, porque você vai conseguir fazer, transmitir muitas coisas da estrutura metálica para a termoplástica, tá? Quando a pessoa fala flex não presta, eu falo, vamos iniciar da forma correta, tá? Prótese parcial removível com material termoplástico. Ponto. E voltando ao assunto, já desabafei. Qual é a situação hoje que eu falei, caramba, não é só nas flex, não é só no termoplástico. Ele usa Noritac, meu. Porra. Uma baita empresa, uma baita cerâmica. A indicação é 930. 930 ele não consegue resultado. Ele baixou 30 graus. Então, é a mesma coisa, o dentista fala para mim, qual material de moldagem eu moldo o paciente para fazer essa prótese? Eu falo para ele, doutor, o que você domina. Eu não vou falar para ele moldar com silicone, porque se o cara não moldar com silicone bem, não dominar o silicone, ele vai sair pior do que o Alvagel. Então ele tem que fazer com que ele domina. E tá aí, o Paulo dominou o forno de cerâmica dele com a cerâmica, tá conseguindo dominar a termoplástica dele de acordo com a injetora dele, tá? Então... E olha que 30 graus no forno de cerâmica é coisa pra caramba, né? É muita coisa se a gente parar para pensar. E 20 no termoplástica é mais ainda, né? Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. E é aquilo que nós falamos. Alguns materiais até aceitam essa alteração. Tá? Por exemplo, a poliamida incolor. Se a sua máquina estiver constando uma temperatura mais alta, o que ela vai acontecer? Ela não vai ficar quebradiça, mas ela vai começar a amarelar. Aí é um sinal que você precisa reduzir. O polipropileno, uma das características é dar muita bolha. O acetil, por exemplo... Você está me escutando, Paulo? Galera, vocês estão me escutando? Eu estava falando dos problemas que ocorrem com a alteração, Paulo. A poliamida muda muito de cor. Né? A poliamida premium, por exemplo, o incolor está com uma temperatura elevada, ela fica amarelada, mas ela não fica quebradiça. O polipropileno, o negativo com temperatura alta, são bolhas. O acetil, o negativo dele, quando a temperatura está alta, ele fica quebradiço também. Tá? Então, o acetil de tal empresa não presta. Às vezes não é nem isso. Quantas já aconteceu de pessoas me mandar mensagem, Thiago, eu estou usando X marca de material e eu quero experimentar o seu porque está quebrando. O seu não quebra? Aí eu falo pro camarada, quebrar, me manda uma foto, né, do que quebrou. Aí às vezes eu vejo a foto ali, poxa, bem onde tem movimento rotacional, não tem um retentor indireto para impedir aquele movimento e quebra bem ali. Eu falei, se você usar o meu material,
e fizer dessa mesma forma, vai quebrar. Então, a pessoa precisa saber o que ocorre com essa prótese parcial removível em boca. O paciente mordeu, para onde essa prótese vai? Aonde vai forçar? Esse é o principal. E depois também entender essas questões de bolhas, temperatura. Às vezes, a máquina não está alinhada, tá? As pessoas procuram por máquina mais em conta, realmente, de fato, está um pouco elevado o preço de máquina boa, mas não tem acaba não tendo a precisão e vem problemas. Não pode usar máquina mais barata, Thiago? Pode, mas você tem que estar disposto a dominar o seu equipamento, assim como o Paulo dominou no Oritac, está dominando os produtos Thermolins com máquina manual e pneumática, né? E se ele usasse outra marca, com o conhecimento que ele tem hoje, ele dominaria muito bem. Lógico que passa um pouco de raiva, né? Se você tiver uma máquina manual, por exemplo, a máquina que você me vendeu, não vou mostrar não, porque tem a marca ali na frente. A máquina que você me vendeu, em 40 minutos eu injeto 4 peças. Né? A minha manual, 40 minutos eu injeto uma. Então, aí vai dar errado. Já pensou cada teste por 40 minutos? Tem que estar disposto a passar raiva, né? Mas assim, ó, vou falar, quando você consegue atingir o resultado, vale a pena, sabe? Vale a pena. É lógico, óbvio que quem tem uma máquina manual, que quer comprar uma automática, compra, assim, experiência própria é o melhor investimento que você vai fazer. É top, pode comprar. Mas se você não tem condições ainda de comprar automática, usa manual, cara. Com a manual você consegue fazer bem feito também, você consegue dominar, né? Lógico, com a automática você vai conseguir fazer a poliamida aí da Thermolins, que com a manual aqui é difícil. Hoje eu tentei injetar, até mandei para você, né, Thiago? Falhou um grampo para a gente fazer o teste daquela premium lá. Falhou o grampo. O acetil eu conseguia fazer aqui, mas não ficava aquela maravilha. Agora, na automática, faz acetil, faz poliamida, faz qualquer coisa. Você coloca, vai almoçar, chega, o negócio já tá injetado, né? É um negócio espetacular. Mas o polipropileno com a máquina manual, você consegue fazer um trabalho bem feito. Consegue chegar num resultado assim de excelência mesmo, no polipropileno. Consegue. Só ter paciência aí. Vai perder uma ou outra vai dar bolha, né? Vai tentar consertar, não vai dar certo, vai fazer de novo. Mas, no final, o resultado dá bom, né? Quando chega no final, quando você consegue aquele resultado ali, vale a pena. Dominar. Você precisa dominar ali o tempo, né? E a temperatura, ajustando aquilo que o Thiago nos orientou, né? O Thiago Tobias está nos ajudando. Isso aí, né? O Thiago Tobias é sensacional, cara. No momento que eu ajudei o Paulo, né, a eliminar as grandes bolhas. Mas aí chegou um momento que eu falei, mano, vou pedir ajuda pro Thiago. O Thiago é um xará meu, que ele usa a máquina manual há muitos anos e o Paulo não tinha manual a automática na época. Né? Fazer o melhor com aquilo que você tem. Exatamente, Pereira. É dominar. Né? E aí, como o Paulo tinha manual e o Thiago tinha manual, o Thiago falou, Paulão, faz o seguinte, vai diminuindo 5 graus, continuou, diminui mais 5. Foi aonde ele eliminou. Com posicionamento de splus e com modificando a temperatura. Agora, Paulo, uma coisa que você me falou muito interessante, cara, sobre o isolante. Você quer falar alguma coisa sobre o isolante? Tá me escutando, Paulo? Eu acho que a internet dele deu uma falhada. Esperar ele reconectar aí. Voltou? Voltou. Ó, eu te fiz uma pergunta, mas você estava fora de ar. Sou eu aqui que estou travando ou é você? Oi? Sou eu que estou travando ou é você? Eu acho que foi você, porque... Você me escutou? Não, eu não escutei você não. Então eu acho que foi você. A Raquel fez uma pergunta aqui, ó. Quando falha grampo, é por temperatura baixa? Raquel, a falha de um grampo, se você até puder, para a gente tentar te ajudar de uma forma mais direta,
falar qual é o equipamento que você usa, se você usa um equipamento manual ou pneumático, tá? Porque a falha, eu diria que, a princípio, é tempo de fusão do material, a temperatura. Se a sua peça está falhando, eu aconselharia você aumentar de 1 a 2 minutos e aumentar 5 graus. E se você usar uma máquina manual, tentar ser mais rápida no processo, né, Paulo? Tá me escutando, Paulo? Agora voltou. Então, a outra coisa também, você me escuta aí, não? Deixa eu sair dessa. Estou te escutando. Ah, então, Raquel, a manual Aracaflex, eu aconselharia você fazer o seguinte: falha de grampo, tá? Todas essas dicas que a gente já deu com o Splu para você, você segue ela. Qualquer coisa, pode me chamar no privado também, tá? Não tem problema. O Paulo saiu, acho que ele vai mandar o convite aqui. Deixa eu ver. Ainda não. Você vai fazer o seguinte: todas essas situações, nossas dicas que nós demos, você vai seguir. Aí depois você vai aumenta 5 graus, tá? Aumenta 2 minutinhos, que não vai agredir tanto o material, e tenta ser um pouco mais rápida no processo de prensagem, tá? Essa é uma dica. O Luiz está perguntando aqui se trabalho com muflo quente ou frio. Luiz, eu só injeto com mufla quente. A minha injetora é pneumática, automática, tá? É uma injetora com bastante qualidade, então eu não me preocupo muito com a situação da mufla. Mas o Paulo ele já vivenciou isso na manual, não sei se você tem uma manual, e eu vou pedir para ele dar uma dica aí sobre o que ele acha na injetora manual, se é com mufla quente ou fria. Estou tentando encontrar o Paulo aqui. Ó, Paulo, aceitei de novo, tá? O seu convite. Vê se foi. Agora acho que melhorou, né? Tô no 4G aqui, que meu Wi-Fi tá ruim. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Ó, Tá me mufla fria escutando? na manual, viu? Pô, você me escutou? Escutei. Bom, na manual minha aqui, se injetar com mufla quente, bolha. Uma bolha com força mesmo, não é uma bolinha ou outra, não. Na minha manual, se eu injetar. E outra coisa que dá bolha também na manual é falta de isolante. Porque o isolante ele não tem tanta necessidade na manual, a peça sai limpa. Só que o isolante ele isola da umidade do gesso também, né? Então, isso tudo, se você prensar com a mufla quente, sem isolante ou com isolante ruim, dá muita bolha também. É uma coisa que me prejudicava muito aqui também. Falta de É, isolante. essa questão do isolante você falou para mim hoje, né? Para mim foi até nova essa situação. E você falou que tem muitas pessoas que fazem na manual sem isolante, né? Aí tem Porque na esse detalhe. manual, principalmente, o material, o gesso, ele não gruda no polipropileno, né? Vai devagarinho ali injetando, na automática não. Na automática, se for sem isolante, um abraço, né? Não vai dar certo. Você tá me ouvindo bem aí, Thiago? Tô escutando, só não tô te vendo. Então, na, Tá, na... Vai lá, pode falar. pode, pode falar, Paulo, sobre o muflo. Então, na automática, se tiver sem isolante, vai ficar suja como se fosse uma resina acrílica saindo da mufla sem isolante, né? Agora, na injetora manual, com polipropileno, ela não vai ficar tão suja. Então, por exemplo, antes de fazer a termoplástica aqui no laboratório, eu levava para uma pessoa injetar para mim.
essa pessoa ela não usava isolante. Né? Aí quando eu comecei a fazer aqui também, eu também não usava isolante, não via necessidade. Eu achava que o isolante ele podia prejudicar, o fato de estar meio úmido ali, né? E isso também dava Sim. muita bolha. Né? Eu uso um isolante muito bom aqui, que é o isolante da Defama, é sensacional, aquele laranjinha, né? Você passa 2 demãos ali, acabou, ele isola muito bem. Isso prejudicava muito Legal. também. O isolante, ele isola também da umidade do gesso, né? E se a gente deixar de um dia para o outro, aí o gesso seca, mas se a gente fizer na hora ali, o gesso tomou presa, mas não está seco, né? Por dentro ali ele está úmido. E quando entra em contato com o quente, com o calor ali, isso vai dar bolha, né? E a bolha acaba entrando no polipropileno. É um problema também. A moça falou aí, a Raquel, sobre falha no grampo, aquela questão que você me passou também de deixar o espaço do dente, né? O dente estiver muito coladinho no dente do lado, no dente natural, o polipropileno pode estar parando ali antes de entrar no grampo. Então tem que deixar um espaçozinho ali. Então é um motivo também. Bem Poliamida, Raquel. lembrado. A Raquel está perguntando se poliamida injeta como fria. Poliamida, infelizmente, na manual, acredito que não é possível não, viu? Poucas pessoas conseguem, né? Mas é aquele trabalho de ninja. A pessoa domina de fato o material, né? E a máquina dele e encontrou ali o tempo e temperatura adequado, né? Tem o Thiago Tobias que ele consegue, tem o Demerson também que é um cliente meu que ele injeta poliamida na manual, mas só que a pessoa pastou, sofreu um pouquinho, mas conseguiu. Teve realmente a dominância sobre o equipamento dele e consegue. Uma outra pergunta, uma outra situação aqui que o Pereira falou, falha de grampo pode ser pressão também. Exato, Pereira. Se você tem a pneumática e você a poliamida é um material com baixa fluidez, ele é muito denso, ele pega presa rápido. Então você tem que ter impacto para estar injetando, tá? E não é só aquela velocidade explosiva, não. O cilindro da sua injetora tem que ter uma capacidade de ar para estar empurrando aquilo ali, né? É uma outra situação aqui, mas temperatura, tempo, pressão e temperatura, tudo altera na questão de falha, viu? Você está aí ainda, Paulo? Eu tô aqui. Tá me vendo não, mas eu tô te vendo. Eu não estou te vendo, não. Só queria ver se. Bom, se surgir alguma pergunta, você dá um alô para mim. Ah, tá. Se eu também. Agora eu vi a da Raquel aqui. É isso que o Paulo falou. A poliamida é um injeto com mufla fria, tá? Mas na manual, Raquel, é aquilo que o Paulo falou, é um pouquinho difícil, tá? Me chama no privado que eu vou te passar a forma que o pessoal injeta, eu pego dicas com eles e passo para você. Quem sabe você não consegue também, né? Eu até E injetei uma poliamida aqui hoje de manhã, aquela poliamida que você vai lançar, né? certo. Se tivesse aparecendo aqui meu vídeo, eu até mostraria. Falhou um grampinho. Mas assim, talvez com treinamento, com uma coisa, né, uma prática maior, talvez até consiga, né? Mas aí a poliamida com a mufla fria, dificilmente. A poliamida tem que ser com a mufla quente, senão o choque térmico é muito grande ali, né? Poliamida e acetil na manual é difícil você conseguir com mufla fria. Muito difícil. Ah, então você diz que para injetar na manual, a única mufla que tem que estar fria é o polipropileno, pela sua A experiência. Isso, na manual o polipropileno tem que estar frio. Agora, o acetil, se tiver frio, na hora que ele bater no gesso, ele já toma presa e não vai para o grão. E a poliamida também. Poliamida também. Poliamida e acetil tem que estar com a mufla o mais quente possível, né? Tirou do fogo ali, tem que ser ninja, né? Tirou do fogo, passou o isolante, se for poliamida, colou o dente no lugar, fechou a mufla e injetou. O material já tem que estar lá dentro, né? O Pereira está falando, outra situação que ele fez é escape, né? Esse escape, Pereira, eu nunca fiz, tá? Mas é uma situação que já resolveu a vida de muitas pessoas, tá? Eu nunca fiz porque por esses primeiros passos eu resolvi o problema.
Então, eu acabei que não colocando no protocolo. Eu nunca fiz, quando a gente tem curso aqui, às vezes a gente injeta bastante trabalho, né? E não dá bolha, não falha, graças a Deus. Nunca pode acontecer. Pode, às vezes pode acontecer uma falha, uma bolha, né? A maior tecnologia do mundo é avião, né? Às vezes cai, né? O que é uma falha? Às vezes pode ocorrer, mas é aquilo que a gente comentou no início, o índice tem que ser menor do que 5%. E fez 100, 5 deu alguma situação, beleza. No meu ponto de vista, até aí é aceitável, né? Mas então, Paulão, é isso, cara. Vamos fazer um resumão, né? Explu, temperatura, né? A velocidade também da máquina manual, que você tem que fazer o giro, e a pressão da pneumática conta também com bolhas, tá? Tudo a gente tem que ir eliminando os fatores. E essa questão do isolante que você falou também, que né, algumas pessoas não injetam e não isolam, né? É bom isolar, galera, né? E até a questão de voltagem, né? Com dominar o equipamento, né? Agora, Paulo, essa poliamida facility que eu te mandei é um material que você postou uma foto, eu até coloquei, galera, no meu stories, depois dá uma olhadinha lá, um trabalho que o Paulo fez, eu mandei para ele de teste essa poliamida, né? E não deu nenhuma bolha, né, Paulo? Paulo, Paulo caiu de novo. Deixa eu ver aqui. Não tá, mas eu não estou escutando você, Paulo. O Paulo saiu. Né? Essa situação, Pereira, de escape é uma situação muito positiva, tá? Eu já vi muitas pessoas resolverem um problema dessa forma. Eu não fiz isso nas minhas porque não cheguei a precisar. E as pessoas que eu ajudei conseguiram resolver o problema antes da gente chegar ao ponto de tentar fazer escape. Aceitei, Paulo. E aí se dá certo. Tô igual o Vasco, hein, Thiago? Capaz, deve ter algum vascaíno aí, meu. Tá me ouvindo aí agora de novo? Tá me vendo? Tô te vendo. O Então, Vasco, deixa eu. o Palmeiras caiu bastante também. Eu não sei quem caiu mais, eu ou o Vasco, mas tá bom. Então, ó, mas eu ouvi o que você falou aí, é mais ou menos isso mesmo. Posição de sprue, né? Eu acho que é uma das principais, e temperatura. A temperatura vai diminuindo devagarinho que vai chegar na bolha certinho. Você me ouve aí certinho? Me vê? Não, eu não te vejo, mas eu escuto você. Alô, alô, alô. Eu estou escutando Caiu de novo, você. Thiago? Não, você está aí. Só não estou te vendo, mas eu Ah, escuto. tá bom. Então tá, mas é basicamente isso aí. É, a Raquel perguntou aí sobre a muralha de silicone, o Thiago, em Ah, legal. polipropileno. Essa Se a gente situação de silicone, você melhorou, está tá me usando? escutando? Ah, tá. Você Então, está a usando Raquel perguntou silicone? aí da muralha de silicone, no polipropileno, que quando a gente começa a usar, vicia. Então, é indicado sim, tá? Você pode fazer a muralha de silicone, mas um detalhe muito importante para você não ter movimentação dos dentes. Coloca a muralha de silicone, uma camada fina por vestibular, uma camada fina por palatina e deixa a oclusal sem silicone para que possa ter o travamento com o gesso da contramufa. Fazendo isso, você vai resolver os problemas daquelas bolhas terríveis que ficam aqui nas proximais dos dentes, que você tira, mas não consegue polir, né? Você tira, mas não consegue polir. E você não vai ter problema com alteração de dimensão vertical.
tá? Eu quero fazer uma live também falando sobre alteração de dimensão vertical, que é uma situação que muitas pessoas têm problemas e é fácil de se resolver. Não é difícil, tá? Dá para se ajudar via WhatsApp, essas coisas assim, tá bom? Mas é isso, galera. Ô, Paulo, você tá aí? Tô na área aqui. Legal. Ô Paulo, e você experimentou, né, a Poliamida Facility, você usou, inclusive tem um story seu que você me marcou, até compartilhei. Ali é uma classe 1 de Kennedy com extremidade livre bilateral. Entra lá, galera, dá uma olhada nesse caso. Tem um grande volume de material, tá? Quando você tiver com uma prótese de grande volume de material, o indicado é você deixar o mais delicado possível, porque isso é muito propício. Se você colocar um splu ali no meio, vai dar bolha. E você injetou a Facility, não deu nenhuma bolha, né, Paulo? Não. Zé, na verdade, poxa, eu gostaria de já com um vídeo aqui para mostrar ela, né, Thiago? Mas, bom, uma hora eu aprendo. Até o final da pandemia eu aprendo a mexer nisso aqui. Mas aí, Mas eu tô com uma Facility aqui, ó. Injetei 100% a poliamida facility. O que me surpreendeu nela é que ela é mais fácil de dar acabamento do que uma resina acrílica. Você tá me ouvindo aí, não tá? Tô escutando. Galera, Então, esse material... Tá, deixa eu concluir então. Ela é muito fácil de dar o acabamento e muito fácil de dar o polimento. Muito mais fácil até do que a resina acrílica. Eu postei o vídeo, dá uma olhada lá no Instagram, eu postei o vídeo dela finalizada em foto, como a adaptação no vídeo também. Espetacular. Assim, sem falar da concorrente aí, sem citar nomes, eu já usei a poliamida semirrígida, mas assim, para você conseguir atingir um brilho espelho, consegue, mas é mais ou menos uma hora, bom, pelo menos é o tempo que eu demorei aqui, né? Mais ou menos uma hora e 10, uma hora e 20 para você conseguir atingir o brilho. Eu dei acabamento nessa peça aqui hoje, sem brincadeira, Thiago, com 20 minutos, cara. Com 20 minutos eu consegui dar acabamento nessa peça e assim, um brilho. Eu fiz até um vídeo passando a escovinha para você não achar que é vaselina que eu passei. Eu fiz um vídeo passando a escovinha com a pasta de polimento. Um espetáculo, cara. Um espetáculo, assim, sem palavras mesmo. Vai dar muito certo esse material seu, pode ter certeza. Esse material, galera, é um material muito diferente, tá? Ele é único no mercado. Eu nunca vi nada igual. O ponto positivo dele é essa questão do acabamento. Você é louco, você faz o acabamento como você faz o acabamento com resina acrílica. Você tem um resultado muito rápido, porque como o Paulo falou, a poliamida a gente consegue resultados bons. Mas já teve aluna aqui com o dedo, sair até sangue de tanta lixa que se passa, né? Então, a Poliamida Facility realmente veio, tá? É preciso a pessoa... Para a gente estar vendendo esse material, a gente vai ter que bater um papo com os nossos clientes para ver se a injetora dele é adequada para estar utilizando esse material, tá? Porque é um material muito delicado à questão de temperatura, né? Mas olha o resultado dele, ó. Galera, sem vaselina, isso aqui é trabalho que o Paulo falou, 20 minutos, coisa rápida, tá? Coisa rápida mesmo. Um detalhe sobre falhas de grampo que o Paulo começou a falar. Você está me escutando, Paulo? Eu estou escutando, 100%. Um detalhe muito importante de falhas de grampo que o Paulo mencionou é exatamente isso aqui, galera. Ó. Deixar um pouquinho de espaço entre o dente do paciente e o dente de estoque, para que o material nessa região aqui, ó, não seja esmagado, para que é preciso ter passagem, tá? Então você faz uma canaleta interna e você vai dar essa passagem. Isso ajuda também a não ter falhas, tá? Né? Então, galera, amanhã, tá? A gente vai ter uma live ao vivo aqui, o mesmo horário de hoje, tá? Às 15 horas eu vou polir uma prótese dessa ao vivo, do início ao fim, com torno,
tá? E vocês vão ver como esse material é muito bom de se trabalhar, tá bom? O Paulo já usou, outros amigos também já usaram, gostaram muito. Já ocorreu um amigo também de usar e ter problema porque a injetora dele não estava alinhada, tá? Eu tive a oportunidade de ir até o laboratório dele com o termômetro e a diferença era muito grande da dele para a minha, né? Então amanhã eu vou explicar para vocês melhor sobre esse material, né? É muito bom mesmo, faz a diferença no dia a dia, né? Quer falar mais alguma coisa, Paulo? Está por aí, meu amigo? Eu acho que tá por aí? Qual é esse material? Agora eu escutei você. Fala de novo. Tô, agora eu tô. A TPD. hum, isso, a gente vai estar o passo a passo ao vivo aqui para vocês, tá? A TPD Luan, a Viana está perguntando qual é esse material? É a Poliamida Facility, tá? É um lançamento nosso, tá? Nós vamos estar lançando esse material amanhã no mercado, tá? Na live, explicando para vocês como fazer o acabamento e o polimento, tá? Ao vivo, né? E o Paulo já teve uma experiência com esse material, outras pessoas já tiveram boas experiências também, né? E eu aguardo vocês, galera. Amanhã o Paulo aguardo todos vocês, tá? Você quer falar mais alguma coisa, Paulão? Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado por aceitar meu convite. Galera, se ficou alguma dúvida em relação às bolhas, tá? Eu estou disposto a ajudar. No meu Instagram tem o meu WhatsApp. Clica lá, me chama. É possível a gente ajudar via WhatsApp, tá? E a gente vai conseguir resolver o seu problema. Agradeço o Paulo por ter aceitado o convite, tá? Olha o Emanuel falando. O Emanuel também usou, Paulão, a Facility. Gostou muito também. Eu vou até falar para ele, que inclusive ele já queria postar. Eu falei, não, não posta não, mano. Deixa eu lançar primeiro o material, depois eu já vou pedir para ele fazer a postagem, tá? Um material muito bacana mesmo, tá bom? Paulão, gratidão, tá? Por ter aceito o meu convite, ter disponibilizado esse tempo em ajudar as pessoas juntamente comigo, tá? Assim como você foi ajudado, grato por você estar aqui disposto a ajudar a galera também. E amanhã, galera, a gente tem um encontro aí, tá? Quem tiver interessado em estar conhecendo a Poliamida Facility, será um prazer apresentar para vocês. Beleza? Todos vocês e muito obrigado mais uma vez, tá? Galera, eu vou deixar salva essa live no meu perfil do Instagram. Clica lá, marca a galera lá nos comentários para estar assistindo, aqueles que estão tendo problema. Quem está tendo problema pode me chamar, a gente vai ajudar, tá? E vamos fazer a termoplástica aí ter um outro nível de reconhecimento no mercado, tá? Essa é a ideia. A galera que tem mais respeito pela prótese termoplástica, não pelas flex, pelas PPRs, próteses parcial removíveis termoplásticas,
e mudar um pouco a história, tá bom? Eu agradeço a todos. Paulo César, agradeço. Vince, pô, meu parceiro Vince, gratidão, meu irmão. Obrigado por tudo, viu? O Vince está por trás de muitas coisas. Eu abraço a todos e até amanhã. Grande abraço, meu irmão. Falou, Paulo.